Olá, amigos, alunos conhecidos. Vamos falar parte 2 da França e o xadrez, né? O xadrez ele foi levado devagarinho para a França através dos italianos que transitavam nas cortes, como o El Greco, o Giovanni Leonardo, o Damiano também deu uns pulinhos por lá, e tinha muita gente da Arábia lá, que inclusive o Philippe Stama, que era um grande jogador da Síria, que se naturalizou lá na Europa e jogava muito xadrez, morava na França também, morou na Inglaterra, mas todo mundo que gostava de xadrez acabava indo para a França nessa época, após 1730, 1740. O desenvolvimento só não foi maior porque a França ela tinha uma forte ligação com a igreja. E a igreja, de certa forma, não permitia, não aconselhava que as pessoas jogassem xadrez. E aí o rei da França lá aderiu a essas coisas, então o xadrez teve que ser jogado escondido, né? Ele era jogado meio oculto, assim, até 1700. Depois teve uma liberação e o xadrez explodiu na França. Uma coisa que era perigosa, era misteriosa, proibitiva, se tornou um pouco mais aberta. Então o pessoal começou a jogar muito xadrez na França, né? Acabaram as restrições da igreja, acho que mudou o Papa, né? Eles passaram a entender que o xadrez não era uma coisa tão perigosa assim, e aí a França começou a ter esse pool, começou a aparecer uma nova geração de xadristas na França. O primeiro dele formidável foi Quemur Siré de Legal, né? O Legal, Quemur Legal. Esse cara aí bombou, foi campeão durante 25 anos, campeão mundial virtual, e dominou o Café Regência em Paris, né? Café muito legal, cheio de mulher bonita, gente poderosa, apostas em dinheiro. Lá, se um cara, por exemplo, hoje aí, que nem vamos usar o Sup, o Carlsen, o Rafael Leitão, o Mequinho, qualquer um desses grandes jogadores, né? O Kasparov chegasse lá sem nenhum centavo e começasse a jogar e ganhar partidas, ele saía de lá com um monte de moedas de ouro, com dinheiro, com poder. Daqui a pouco ele estava frequentando as cortes, passeando na alta esfera da sociedade parisiense, né? Porque lá era o espelho para o mundo. O Café Regente sempre foi a meca do xadrez na Europa. Então lá tinha lá os jogadores famosos, né? O Kemur Legal, que jogou lá há muito tempo. Tinha também o Felipe Stama, outro cara bom pra caramba. E aí aparece um cara completamente diferente, fora da curva. André Danican Philidor. Né? Esse André Danican é um cara, um compositor de música, um compositor muito bom. Ele tocava o boé, tocava outros instrumentos, compunha óperas, né? Então, o Philidor era um cara dotado de uma inteligência e uma capacidade, porque a sua família toda veio da Escócia, tá? Eles eram Duncans, família Duncan. E, e lá na França, eles foram se desenvolvendo, a família toda de músicos, e eles tocavam na corte do Luís XV. Então o rei, naquela época, não tinha rádio, não tinha CD, toca-disco, nada, né? Não tinha nada de música. Então o rei tinha que acordar, os músicos tinham que ficar preparados lá com os violinos, com os oboés, com as flautas, né? Com os pianinhos lá para tocar, para o rei ter uma sinfonia de manhã para tomar o seu café da manhã. Então os músicos iam lá, tocavam na porta do quarto do rei na hora certa, o rei acordava com música, daqui a pouco o rei ia tomar um café da manhã com música, ia almoçar com música, à tarde ele pedia uma música para inspirar, se ele escrevia alguma lei, à noite tocava música, então os músicos tinham um pelotão de dezenas de músicos trabalhando no palácio apenas para tocar música para o rei. Mas no intervalo de uma coisa a outra, né, quando o rei não tinha o que fazer, os músicos ficavam lá fazendo palavra cruzada, piadinha, brincando, mas o Philidor não. O Philidor, além de ser um músico muito competente, ele começou a estudar xadrez. E ele fazia problemas de xadrez e jogava xadrez com os outros músicos, que também eram pessoas muito cultas. Então o Philidor, ele ficou 20 anos prestando serviços lá para o palácio, para a família do rei Luís XV, e ele era muito íntimo do rei, tinha muita gente da nobreza que gostava dele, era um cara muito inteligente, muito sábio, ponderado, e ele fez os seus estudos de xadrez, escreveu um belíssimo tratado de xadrez, um livro fantástico, que teve mais de 70 edições, tá bom? O livro genial, foi publicado em vários países do mundo, na Itália,
na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, espalhou. O livro do Philidor, ele é usado até hoje, porque ele tem conceitos modernos, né? Então, vamos seguir em frente aqui, para não me perder. Nessa época, o Philidor começou a jogar muito e foi lá no Café Regência. E começou a jogar com o pessoal, foi melhorando e ele venceu o Kemur Legal, que era então o campeão mundial virtual no Café Regência. E aí a fama do Philidor foi para cima de tudo, né? Então vamos lá. Ele também venceu o Philip Stama, que era um dos melhores jogadores da Inglaterra na época, foi vencido também por Philidor. E vamos continuar aqui. O Philidor sempre dizia uma coisa muito importante: os peões são a alma do xadrez. O Philidor valorizava muito o jogo posicional, o domínio do centro, o domínio das colunas, a estrutura de peões, a combinação da estrutura de peões, coisas que só muito tempo depois o pessoal começou a estudar e chegou à conclusão que a teoria do Philidor estava correta. E o cara que mais usou as teorias do Philidor foi o Wilhelm Steins, que foi campeão mundial bem depois. Todo mundo estudou Philidor. O Fischer estudou Philidor, tá bom? O Stoughton estudou Philidor. O Marshall estudou Philidor. O Murphy estudou Philidor. Todos esses grandes jogadores, até Capablanca, todo mundo estudou Philidor de cabo a rabo, porque o livro dele é sensacional. Tinha conceitos muito modernos, então o livro do Philidor transcendia o tempo. E o Philidor era tão forte na época que diziam que se tivesse rating, ele sempre jogava com jeito e 200 pontos a menos que ele no rating. E muita gente importante que jogou, inclusive o Aron Nizovitz também usou as técnicas do Philidor e se deu muito bem no xadrez. Então o Philidor acompanhou, inclusive o seu sobrinho, Jacques François Bourret, foi o jogador mais forte na França depois do Philidor. Então o Philidor ele criou história, ele fez jogadas brilhantes. Tem uma partida muito legal que você pode procurar no X-Games, que é o capitão Andrew Smith desafiando o Philidor por uma partida em 33 anos que o Philidor dá um espetacular checkmate nele, tá bom? Com a abertura do bispo e o Philidor usou a defesa Berlim. Então, o Philidor deixou a sua marca e se consagrou como o melhor jogador até então de todos os tempos na França. E, inclusive, o grande enxadrista brasileiro, que eu adoro os vídeos dele, que são muito divertidos, ele faz comentários muito bacanas sobre tudo, o Rafael Leitão, ele diz que, ao ponto de vista dele, que o Philidor foi o maior jogador de todos os tempos. E eu não posso questionar isso, porque o Leitão é um profundo conhecedor de história de xadrez, é uma pessoa muito sensível, já foi campeão brasileiro, o cara é uma fera, né? Foi um dos melhores jogadores da história do Brasil, o Rafael Leitão. Então, se ele está dizendo, se ele afirma que o Philidor foi o melhor, eu não duvido, porque o Philidor estava muitos anos na frente de todo mundo, ele foi invencível, sem dúvida nenhuma ele foi o campeão mundial virtual, porque naquela época não tinha feed, não tinha nada, mas onde o Philidor chegava, ele arrebentava, ele ensinava, ele vencia todo mundo, tá bom? O Philidor foi um dos melhores jogadores realmente de todos os tempos. E deixa eu fazer uma observação aqui. Eu queria lembrar que o instrutor do Philidor, um dos instrutores principais do Philidor, foi o Kemur de Legal, que era o campeão total. Então, nada mais, menos, nada mais do que o Kemur Legal foi o instrutor do Philidor. E anos depois, o Philidor foi lá e venceu o Kemur Legal. Entendeu? Foi como a história do Giovanni Leonardo de Bambuna, que fez umas aulas com o Rui Lopes, adorou, voltou anos depois e venceu o Rui Lopes. Então, para você ver, você garoto aí que está aprendendo xadrez, se você tomou um pau de um cara legal, fique amigo dele, cumprimente, homenageie, preste a sua reverência à capacidade dele, porque ele pode te ensinar alguma coisa, de repente ele pode ser até seu instrutor, e lá no futuro você pode vencê-lo, sim. Tem casos aqui em Santo André, de um grande jogador
conhecido meu aqui, o Renato Grazielli, ele aprendeu com o Maurílio, que é um grande jogador, um cara da Igreja Mormon, um jogador muito forte, um dos melhores que eu já vi. E o Maurílio ensinou o Renato muitas técnicas. E depois de um tempo, o Renato evoluiu e venceu muitas vezes o Maurílio. Então é isso que é bacana você ver no xadrez, né? A mente humana ela pode se desenvolver, ela pode avançar. Então você, garoto que está querendo começar no xadrez, não se intimida com as suas derrotas. O importante, como eu disse, é peão para frente, vitória em mente. Vai para frente, sacrifica, joga, estuda, analisa, reproduz, estuda as suas falhas quando você joga uma partida para você tentar vencer depois. Eu sei que é muito cansativo fazer isso, a gente estudar nossas derrotas, é vergonhoso, né? É que nem a gente olhar onde o cara deu uma facada em você, né? É meio traumatizante, mas você tem que aprender isso, porque esse é um exercício de sabedoria. Você descobrir e ter a coragem de assimilar os seus próprios erros, ver onde você errou na partida. Isso é importantíssimo. Ter a humildade de falar assim, nossa, eu errei aqui, eu podia ter feito melhor e na próxima eu vou fazer melhor. Quem se submete a esse grau de humildade por conhecimento, evolui. Agora, quem é arrogante, não quer ver seus próprios erros, quer ganhar só na sorte. Ah, hoje fiz uma jogada boa, venci, amanhã perdi. Mas por que, que você perdeu? E por que, que você venceu? Se aquela jogada que você fez não teve um planejamento, não teve um raciocínio, uma estratégia, aquilo foi pura sorte, não vale. Você tem que valorizar a sua vitória quando você planejou cada passo, quando você levou em consideração o que o inimigo estava fazendo, você conseguiu perceber o que o adversário ia fazer e você conseguiu uma fórmula de contornar isso e tirar vantagem para chegar à sua vitória, tá bom? Então, ficamos por aqui. O Philidor, sem dúvida, é um dos maiores gênios do xadrez de todos os tempos. Isso aí eu sou obrigado até a concordar com o Rafael Leitão em gênero e número, tá bom? Quem sou eu para discordar do Leitão, que já foi campeão brasileiro e é um cara que adora a história do xadrez e fala muito bem e faz comentários ideais. Então tá aí, se vocês querem ver mais sobre xadrez, história, e procura lá no X Games, no chess.com, conta muitas histórias. Você pode procurar na Wikipedia também sobre o nome de um jogador e procurar saber as coisas sobre a vida dele, tá bom? Então fica por aqui. Agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou, de repente, poder me fazer umas críticas aí que eu agradeço. Saudações a todos vocês.